Magalhães não é hoje uma peça fundamental. É diferente se fosse o Vinícius, se fosse o Rodrigo, aí tudo bem. Aí você correr esse risco. Mas acho que o Gabriel, nesse momento, não se justifica. Beleza, opinião aí da Giovana já brilhantando esse início de placa. Tudo bem, ô Jorge Igor? Bom dia pra você, hein? Ó a seleção bem. Aí, ó. Essas são imagens recuperadas, mas já ontem, tem o treino ao vivo. Isso. E a coletiva ao vivo também da seleção brasileira. O pessoal ainda não entendeu que o de placa tá ao vivo de fato, né? Então já vai compartilhando o link com a galera aí e avisa, ó, de placa hoje começou mais cedo. Bom dia, até pra galera não achar que é pegadinha, lá 10h06, ó, porque os caras agora tem a moda de dizer que a live é gravada. Não, é live gravada, vocês gravaram isso aí antes. Acho que a gente é vagabundo, né? Não, são 10h06. Eles têm o que? A cachorra de falar que é isso? A pachorra. A cachorra ou pachorra? Pode ser a mesma coisa. Pode ser. A cachorrada de falar. De nos acusar indevidamente. Chegamos mais cedo aqui porque tem a coletiva da seleção daqui a pouquinho. O Martinelli, o Magalhães, perdão, sim, naquela sequência do Diniz, eu até tô com a Gia. Eu acho que tem um risco aí de você, numa competição de curto prazo e tal, um jogador que está vindo numa recuperação, tem um risco de você agravar, tem um risco de você não contar com esse cara, né? Mas assim, eu acho que também tem um pouco de uma leitura do Dorival de, caramba, naquele 2023 tão complicado da seleção, o Magalhães foi um dos poucos que minimamente se salvaram, né? Então acho que pode ter um ligeiro pouco dessa destaque, né? Acho que pode ter um pouco dessa leitura também, porque pouca coisa se aproveitou do 2023 da seleção. Talvez o Magalhães tenha sido uma dessas poucas coisas a se salvar. Você pode ali. trocar a lista, né? Se ele realmente não se recuperar. Ainda não é definitiva, né? Mas eu acho que a Gilta... Você podia ter levado mais um zagueiro. Poderia. E avisar o outro zagueiro. Ó, tu tá vindo porque o Gabriel não tá legal. Se o Gabriel se recuperar, infelizmente você vai embora. Imagino que o Dorival, por exemplo, não cometeria um erro que o Diniz cometeu no ano passado. Um erro só o Diniz? Um deles. Quando ele convocou um lateral direito só, né? Por exemplo. Não tinha outro. Então, não tinha, né? Não tinha disponível para convocar. Ele não quis levar o Ian Couto, de repente. Isso. O cara que tinha saído bem na última data FIFA, simplesmente ele não foi. Diniz. E levou um lateral direito só, assim, daquelas coisas inexplicáveis que a gente costuma ver em seleção brasileira. Vamos ver, né? A gente não sabe ainda qual jogador que vai falar daqui a pouco, né? Então tem esse mistério aí. Surpresa. Acho que tá chegando aí a data do jogo. Amanhã, muito provavelmente, é o dia do Dorival. Então hoje deve vir algum jogador de peso para essa coletiva, né? E o Dorival já vai falar lá no Texas, né? A programação da seleção hoje é essa coletiva, logo após a coletiva o treino e mais à tarde eles já viajam pro Texas, né? Eles saem da Flórida e vão até o Texas, que é onde acontece o jogo no próximo sábado. Eles vão de um lado pro outro do país, contra tá? o México. Quase pro outro. O Texas é perto, né? O Texas é embaixo. Só um ponto que até não me passou pela minha cabeça falar isso ontem, mas é que eu vi o Militão, eu pensei, o Militão também a gente não sabe a condição que o Militão tá. Exato. O Militão acabou de voltar de lesão. Então a gente que o Militão jogou 4 jogos, né? Mas e aí? Vem de uma O lesão Militão acabou de voltar de lesão, né? Vem de uma lesão de longa data, tem pouca minutagem depois dessa lesão de longa data. Outro jogador está lesionado, a gente não vai poder contar desde o começo aí desse trabalho para a Copa América com ele. Então acho que são riscos assim E é comum, né? Após lesões de longa data, são comuns problemas musculares. Você tem 2 jogadores que devem estar felizes com tudo isso que nós estamos falando aqui. Quem? O Beraldo e o Bremer. Tem o Marquinhos. E o Marquinhos, 3, que o Marquinhos provavelmente é o titular. Aí precisa ver qual vai ser o outro, né? Porque vão sair na frente, né? Pelo jeito é o Beraldo. Pelo jeito é o Beraldo. Ele vai usar a dupla de zaga do Paris Saint-Germain. Os caras devem estar felizes, porque né? Vai largar na frente. Se jogar bem, não vai mexer. Eu tenho uma opinião diferente da Gi. Eu acho que eu levaria o Magalhães, sim. É um dos meus zagueiros favoritos dessa geração. Eu gosto pra caramba dele, eu sempre defendi ele aqui. O VS, já tive embates gigantescos com o VS por causa disso, mas eu acho que a temporada dele não foi tão legal assim. Acho que o lance, repito, de novo o lance contra o Bayern de Munique ali ficou marcado e essa questão física pra mim é outro agravante. Aliás, ele deu entrevista pro nosso Rodrigo Fragoso aqui, ele falou sobre aquele lance, né? Ele falou que realmente não percebeu que a bola estava em jogo e ele meteu a mão na bola. E o apiteiro aquele dia foi uma vergonha. Lá, foi uma vergonha. Uma vergonha ter dado pênalti. Foi uma vergonha. Ali era pênalti, não tem conversa. Né? Ele reconheceu o erro, né? Sim. Tem perguntas legais aqui, a galera já participando no chat. O Jamerson Soares, ele fala o seguinte: no futuro, caso o Paquetá seja condenado, qual jogador assumiria essa posição dele na seleção? Rodrigo. Esse é um tema pra gente discutir daqui a pouco, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Andréas Pereira também pra fazer essa função. O Rodrigo, que a gente viu ali imagens agora há pouco, ele teve uma conversa ao pé do ouvido ali, o Dorival, com o Rodrigo ontem, né?
no treino e a gente mostrou aqui na prorrogação, né? A Gil fez a tradução, que eles estavam conversando. A leitura labial, né? A Gil é fogo, cara. Imagina. De longe ela fez a leitura labial. Quem falou sobre isso foi o próprio Andréas Pereira, né? Que teve uma grande temporada nessa função de camisa 10 com o Fulham, né? E ele fala sobre essa posição de meio campo da seleção. Vamos ouvi-lo aqui porque acho que é pertinente e cabe nessa pergunta da galera aqui no chat. Eu acho que a gente tem um meio de campo muito móvel, muito dinâmico. Um meio de campo que está acostumado a jogar na Premier, que é muito intenso. Então, eu acho que, para falar assim, quem vai jogar, quem não vai jogar, eu acho que a gente está muito bem servido ali nas posições. E eu tenho certeza de qualquer um dos jogadores que vai estar na posição ali para brigar, com certeza vai fazer um bom trabalho. Mas eu tenho, com certeza, mudou um pouco a estrutura, como você disse, não tem mais alguém fixo ali na frente da defesa como era antes com o Casemiro. Mas a gente tem 3 jogadores ali muito dinâmico, muito intenso, para ajudar a equipe, para ajudar os atacantes, para ajudar a defesa. Tá aí o Andréas, né, falando em entrevista coletiva sobre essa função de meio campo. E assim, nessa temporada dos convocados de seleção brasileira, quem mais fez essa função ao longo de toda a temporada é o próprio Andréas, né? A temporada toda, acho que o Andréas, Rodrigo, né, pode ser escalado nessa posição. Na seleção ele já cumpriu esse papel, já fez essa função e muito bem, diga-se de passagem, na minha opinião. Mas no Real Madrid ele não joga assim, o Ricardo. O sonho dele um dia é jogar com a 10 do Real Madrid, né? Até já contei essa história aqui, que ele me falou certa vez. Assim, o Rodrigo vai ter lugar nessa seleção. Independente de ser o camisa 10, se o Paquetá realmente tiver que sair e for condenado, aí você colocaria o Rafinha na direita. Porque a minha seleção, o ataque é Rodrigo, Endrick e Vini. Na minha seleção, vamos ver qual que vai ser a Dorival. Apesar que para esse primeiro jogo a gente já não vai ter essa ideia. E a vaga do Paquetá? Eu não sei, então, mas a gente não sabe se o Paquetá vai jogar de 10 ou de segundo volante. Tem isso também. Você acha que ele jogaria de segundo volante? Se for seguir a numeração, sim. É que o Rodrigo fica com a 10, eu acho que não vão seguir a numeração. Não, é só levantando uma hipótese aqui, porque poderia acontecer. A gente já viu o Paquetá jogando de segundo volante. Pode ser também, né? pode ser. E aí seria... Você colocaria o Paquetá de segundo e o Rodrigo de 10? Guimarães de primeiro, Paquetá de segundo, Rafinha na direita, Vini na esquerda e o Endrick centralizado. Mas isso é um meio campo sem pegada nenhuma, pô. Sim, exatamente. E o Rodrigo porque de você 10, não tem nem o João Gomes ali, você não tem um cara marcador. O Rodrigo de 10. Rodrigo de 10. Se tu bota Bruno Guimarães e Paquetá de dupla de volante, quem é que pode marca? acontecer. Mas o Paquetá pega, e se você pegar a última data FIFA aí, acho que ele até passou um pouco do ponto ali na pegada de marcação, assim, fez muitas faltas, correu mas risco não é de a expulsão. principal não é a valência principal dele, né? Não é a principal, mas ele consegue fazer a função de segundo volante com aquela questão de encontrar o ajuste fino da chegada, que muitas vezes o Paquetá acaba exagerando um pouquinho. Mas eu acho que esse time que eu acho que um time desse, um meio campo desse, contra a nossa estreia na Copa América é Costa Rica, né? A gente vai enfrentar agora México e Estados Unidos. Isso. Beleza. Mas num teste mais complicado, é um meio campo perigoso, né? Pode virar uma água. Mas aí eu também já não gosto. Se você tem um time titular, aí você vai mexer nesse time. Se o time tá bem, por exemplo, goleia o México, goleia os Estados Unidos, goleia a Costa Rica, passa na primeira fase, aí tu vai pegar nas quartas de final o Uruguai, tu vai mudar? Não, mas você precisa ter um plano B. Mas aí tu vai ter um plano B é uma coisa. Mas se o time tá bem, tu vai mudar? Isso, tá? E a amistoso é pra ajustar isso. Eu acho que esse time que a Gil escalou, eu tenho a impressão que pode ser o time titular. Agora a gente já vai ter um problema pro jogo de sábado, né? Porque a gente não vai ter, a Monique trouxe a informação ontem, não vai ter o trio do Real, só que do trio o Militão tá fora. Rodrigo e Vini vão começar no banco. Eles não devem começar jogando. Talvez, você já não vai talvez ter nem no time banco, ideal. Né? Talvez não relacionado. Aí né? você já não vai ter. A Monique ter, pode tirar essa dúvida pra gente. Você já não vai ter o time ideal. Você vai ter que esperar quarta-feira que vem contra os Estados Unidos para ter ideia do time que o Dorival quer para a Copa América. É isso, tem isso também, né? Tem isso. Eu acho que essa discussão assim no meio-campo é fundamental, né? O próprio Bruno Guimarães fala sobre isso, daqui a pouco eu vou trazer essa sonora aqui no programa, da função dele de ser um camisa 5, né? De herdar essa camisa 5 da seleção brasileira, mesmo que ele não seja
no clube, por exemplo, no Newcastle, um primeiro volante, né? Tem superchat já da galera participando? Vamos trazer a galera aqui para a resenha. Começando com o Caio Henrique, que diz: Jorge, hoje tem Egito e Burkina Faso, do grande Paulo Duarte. Acho que tem uma ligação aí para você, Acho que a gente tem André, que faz a função de primeiro volante. Que não, acho que não tá aí porque tá machucado. Tá machucado. João Gomes. Olhando para a sequência, né? Para o ciclo, né? Acho que temos o João Gomes, que vai muito bem na função. Obviamente que o Bruno Guimarães pode desempenhar bem a função de camisa 5. Isso é indiscutível. Mas eu acho que a gente pode ter o Bruno Guimarães rendendo mais na dele, que é a 8 assim. Porque se a gente estiver diante de uma necessidade de ausência de camisas 5, o Douglas Luiz pode fazer também a função de primeiro volante. Eu ia falar exatamente isso. Para mim, o Bruno Guimarães, ele tem a mesma característica de jogo que o Douglas Luiz. Para mim, são dois excepcionais camisas 8. Eu não gosto deles jogando como 5, por exemplo. Mas aí nós vamos ter um problema. No próprio Newcastle, o Bruno Guimarães ele cresceu muito quando o Joelinton passa a dar mais proteção no meio campo. Mas se a gente for para esse caminho, dele ser o camisa 8, então a gente vai ter um camisa 5 de mais pegada, perfeito? Perfeito. Tá? Que seja o João Gomes, que é um jogador que o Dorival adora. Que foi o que aconteceu nos amistosos. Exato. Só que aí vai ter que sair alguém do time. Então, mas aí eu acho que eu volto no... Aí ou sai Paquetá ou sai Rodrigo, né? É isso, né? É isso que você tá querendo dizer. Eu acho que sai Endrick. Eu acho que ele vai centralizar o Rodrigo como ele fez contra a Espanha e contra a Inglaterra. Se ele for colocar um 5-5, aquele papo ele vai fazer inicial isso. aqui, dependendo do jogo, do adversário, eu acho isso válido, cara. Eu acho isso válido. Eu acho ótimo você ter essas opções, cara. Eu excelente você. Eu também acho ótimo. ótimo. O plano de jogo não tá engessado. Também acho ótimo. Eu acho excelente, cara. Mas eu quero saber de vocês. Começa a Copa América na primeira fase, 3 tacas. 4x0, 4x0, 4x0. 3 taca nossa, né? Ganhando. Tá. É porque se for 4x0, 4x0, Costa Rica fecha tudo. Não, e outra, é rua, street na hora. Manda todo mundo embora. Tá. Aí Costa vai pras Rica, quartas, Paraguai, o terceiro jogo é? Isso eu Eu também. não lembro de cabeça agora, mas Guatemala, são 3 jogos assim. tranquilos pro Brasil, Tá, teoricamente. Dá 4 tacas, de 4x0 pra gente ser... Você muda nas quartas? Aí tu vai mudar. Aí tu vai pegar o Uruguai e vai mudar o time. A gente não pode correr o risco que correu na eliminação contra a Bélgica, por exemplo. A gente tem que entender o nosso adversário. A gente tem que entender o nosso adversário. Não adianta achar que, porque goleou fulano ou ciclano, que tem que pensar, não, vou pensar só em mim porque meu time é foda. Não é assim. Futebol moderno não é desse jeito mais não, gente. Costa Rica, Paraguai e Colômbia. A gente tem que entender que a estratégia precisa mudar conforme o adversário. Sim. Tem que Eu usar também a acho. inteligência. Eu acho que é preciso você fazer essa leitura. Uma coisa, a própria primeira fase. Uma coisa é você pegar a Costa Rica e Paraguai. A Colômbia já é um outro nível de adversário. Então, eu acho Mas também... com a Colômbia dá pra testar, então. Eu acho que se você dá 2 tacas, você vai testar com a Colômbia e ver se funciona. Eu acho que o fundamental é você ter alternativas não para corrigir, deu errado na primeira fase, não, é para adaptar o teu jogo em relação àquilo que o adversário vai pedir. Então é fundamental você ter rotações no meio campo, você ter 2 trios de ataque diferentes, você ter essa mobilidade que o Rodrigo pode te dar, jogando como 10, jogando como ponta direita, jogando por dentro. Até como 11, né? Poucos jogadores. E até mesmo no meio do jogo, né? Até durante o jogo, para você corrigir rota no meio do jogo. Aliás, sem mexer, né? Poucos caras, vamos falar a verdade, né? E talvez o Rodrigo seja um cara até pouco valorizado por isso. Poucos caras te oferecem tantas alternativas numa composição de meio campo e qualidade em todas elas. Com qualidade em todas e indo bem em todas. Podendo jogar numa ponta, na outra ponta, de falso 9, de 10. camisa 10, né? Todas as 4 posições ali do meio para frente ele pode cumprir e bem, né? Isso é ótimo. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva, hein? A gente ainda não sabe quem é que vai falar, mas algum jogador da seleção brasileira estará ao vivo daqui a pouquinho. E a gente chamou a atenção ontem, Tata, o Rodrigo tá usando uma proteção ali próximo do joelho, né? Olha lá. Ali na canela, né? Perna direita ali, né? Ele não estava com isso na final da Champions, não. No começo de abril ele teve uma certa desconfiança ali em relação a um problema exatamente no joelho direito, que ele poderia perder jogos por conta disso. Então, não sei se pode ser alguma questão realmente de prevenção. Tem mais superchat, cara. Galera segue participando aí. Obrigado pelos superchats. Vamos pra resenha, ó. Tayane Passos diz o seguinte: montaram um puxadinho pra Gil na redação. Liberdade para Giovana Kiel. Obrigada, Tayane, pela sua sensibilidade. Aqui, né? Que fita é essa aí, só pra...
Acho que ela tá querendo dizer bem, que a Giovana tá trabalhando demais. Ah, Bom, ok. né? Ontem ela fez de placa, fez prorrogação e fez o feminino. O feminino. É que o pessoal gosta muito da minha presença aqui. É isso. O sucesso essa causa é a esse tipo de questão. coisa. Perfeito. É que Aí nem time todo grande, mundo- quando ganha muita coisa, são várias Né? competições para disputar, Todo então não mundo tem quer a folga. minha presença, né? O Exato. diretor de placa quer a minha presença, saiu da prorrogação quer a minha presença. Aí pra fazer média com todo mundo, Você eu venho faz em todas, todos. sim. né? É Isso. porque, assim, o seu salário semanal de 150 mil libras Só isso. explica um pouco também. queria o seu dois Salário salário. de Premier League aí, né? Se eu Ô, ganhar ô, isso aí na minha vida, Ô, Gil, É porque a Gil, Giovana, me quando passa ela é 2 desse salário que eu contratada, não trabalho ela nunca fala mais. que por ela ser futebol internacional, O salário e dela etc, tem que ser em libra. futebol europeu, o salário dela é em libra. É em pô. libras. Então, Sim. tá É em explicado, libra. né? Tô Tem uma pagando galera aqui que ganha em moeda estrangeira mesmo. eu vou né? pagar o IOF da minha viagem até o ano que vem. Agora, Só o IOF. eu quero ver quando essa galera que tá na Europa aí voltar de férias, se eles vão trabalhar igual a gente tá trabalhando aqui, viu? Valoriza. Obrigado, Tayane. Tamo junto. Deu a moral ali pra Giovana. A Giovana Mais pagou, uma. né? Eu acho que é o fake da Giovana que mandou esse superchat aí. Ah, deve ser sim. O Wesley Duarte, mais um verdadeiro ou falso, hein? O Wesley tá tirando onda aí nas pautas do programa hoje, hein? Temos a pior dupla de laterais entre as seleções top 5 FIFA. Essa é possível que seja verdadeira. Essa tem uma... Falar pra você, lateral direito e esquerdo no mundo é difícil de achar. É difícil mesmo. Nossa, É principalmente esquerdo. É difícil. A Inglaterra tem lateral bom dos dois lados, né? Razoáveis, né? Bons. Não, pontos. bons laterais. Bons. 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 A França, Pô, a França também. Walker e Rice, Alexander Arnold. Pô, já falei 3 aqui que Eu seriam acho que titulares são- no Brasil são- com o pé nas Inglaterra costas. A Inglaterra tem. É que a Inglaterra tem um cara lá que quando ele não sair, não vai ganhar o título. Quem? Harry. O treinador, né? Southgate. Não, o Portão do Sul é bom, pô. É Harry. Enquanto não tiver Harry lá, não vai ganhar. Essa Argentina, Eurocopa quais também são os vai laterais da responder Argentina? muitas dúvidas, né? Quais são os laterais da A Argentina? Argentina mudou muito, né? Ela muda, né? De laterais, inclusive durante a Copa. França. A França tem o Theo. A Argentina é o Talhafico e Molina. Ah, melhores que o do Brasil. Melhores que o do Brasil. Melhores. Eu acho que... O Talhafico é um bom lateral. O nosso lateral Sei. direito, ele tá improvisado, né? Ele é zagueiro hoje, né? Tem isso também. Tem isso também. Talvez ele já tenha passado mais tempo na carreira jogando como zagueiro do que como lateral, né? Ou pelo menos nos já tem últimos um tempão, anos. já tem Nos um últimos tempão, anos, com já tem um certeza. tempão. Mas Assim, é uma opção segura, né? A gente não tem essa segurança na lateral esquerda Não tem, ainda. não tem. Né? Tem o Arana, né? Que o Arana bateu na Europa e voltou também, né? Não conseguiu jogar lá. Eu acho que essa é verdadeira, viu? Eu acho que pode ser verdadeiro. Não, a Bélgica tá em... Quais são os A belgas? Bélgica tá no top 5, né? A Bélgica é Munier de um lado, Munier. né? É. Eu não sei quem é o esquerdo. Cara. Assim, eu lá pra você. Os belgicanos, como diz Jorge Igor, que me ensinou que tem que falar assim, tá entre o top 5 da FIFA, eles ganharam o quê pra estar top 5? O que eles Mas têm aí de top é a 5? pontuação dos amistosos, dos jogos oficiais, as vitórias que vão contando pro ranking. Ah, ok, muito Cada obrigado. vitória vai contando ali É. pro ranking. E na hora do vamos ver mesmo? É o The nada. Quipper do Clube Bruges. Não, Clube é. Bruges, Nossa, não. melhor. Nossa, Pode ser o Castani também, né? Ah, eu vou falar pra você, Do se não tá fundo. ali, é o quinto, vai. É. É o quinto. Eu acho que, cara, a gente tá mal de lateral, de fato, assim, não... Mas as outras seleções também não... Chega a jogar em várias posições por essa polivalência, né, essa versatilidade, mas ele mostra a preferência por jogar ali como um meia, né? Vocês enxergam ele assim, jogando mais como um meia na seleção? A gente estava falando agora há pouco de possibilidade de meias, né, na seleção. Avisa o PP que na meia ele tá Esse em é o último, problema. do último da fila. Que vai ser Concorrência difícil. brutal. Brutal. Ah, de repente ele tá vendo uma possibilidade de encaixe aí, né? Ele vai- Porque ele vai- ou ele foi pouco inteligente em tentar se colocar onde vai estar mais disputado, né? Ou ele já tá vislumbrando que, pô, de repente ele arruma uma vaguinha ali, né? Ô Gil, avisa ele que na meia não vai rolar. Vou te falar que acho que pra convocar o PP eu preferia convocar o Lino no lugar dele, viu? Pode ser. Porque eu acho um Porque é a mesma desperdício. questão, assim, né? Se você tem o PP e você não usa do PP o que ele tem de melhor, que é a capacidade de jogar na ponta, trazer pra dentro, rabiscar o adversário, você colocar ele como um meia, você colocar ele como um lateral, assim, eu acho que você... Interessante ele falar que ia jogar de meia, né? É, curioso, né? Mas eu acho que o PP é um cara que rende muito, assim, tanto como meia, como um ponta, que é quando o PP me agrada mais, trazendo a jogada da ponta pra dentro. Em qualquer uma dessas faixas a concorrência é muito grande. E lateral, assim, é quebrar galho, né? É porque Eu na narrei esquerda... alguns jogos do Porto nessa temporada, né?
E o quarteto ofensivo do Porto, o PP, ele jogou o tempo todo como um camisa 10, cara. Ele era um camisa 10 do time. O Evanilson era o camisa 9, o centroavante. Era o Galeno na ponta esquerda, o Fábio Conceição na ponta direita, o filho do treinador, que foi um dos destaques do Campeonato Português. E o PP centralizado, ele era um camisa 10, cara. Mas nessa a discussão posição deles, pelo que ele jogou na temporada, se o Dorival enxerga e convocou ele para isso, ele vai disputar com o Andréas Pereira e com o Paquetá. Então, Andréas Pereira, Paquetá, se o Rodrigo jogar como um 10, se o Neymar voltar como um 10. Não, assim, aí a concorrência é isso que a gente está falando. A tenho chance poucas dele era dúvidas. como ponta ou como lateral. É, como ponta tá lascado também, porque não vai jogar. Porque no lateral Não acho tem que jeito. quebra Acho que galho como demais. ponta... Como ponta não vai ter chance. Não vai ter pela Porque concorrência. eu posso estar muito equivocado, mas se o Dorival precisar de alguém na ponta ou de camisa 10, na frente do PP tá o Rodrigo para as duas. Mas será que assim, o Dorival, Na esquerda tem a gente estava Martinelli falando ainda. da versatilidade Ainda do tô Rodrigo colocando agora há pouco. atrás. Pô, Ah. pode jogar de centroavante, pode jogar de ponta, pode jogar de meia, na outra ponta também, guardado as devidas proporções, né? Porque o Rodrigo é um jogador claro. melhor do que o PP e acho que todo mundo concorda com isso. Talvez o Dorival também tenha convocado ele por causa disso, né? Porque, pô, posso usar o PP de ala, de lateral, de camisa 10, de ponta. Mas você ele concorda? pode Não, mas entregar. aí é por isso que eu falo, eu preferia o Lino. Porque Que é o um- Lino faz tudo faz isso tudo isso. também. De meia? Sim. Jogar de 10? Não, de meia pela esquerda, mas faz meia também. Que eu acho que o meia pela esquerda talvez seria até Eu mais acho que o utilizado PP do que eu como acho o 10. Lino um lateral muito melhor, um ala muito melhor, mas o PP eu enxergo ele como mais versátil. Agora, eu não me surpreenderia se o Dorival também, numa eventualidade, colocasse o PP na lateral em algum sabe? Se precisar de uma emergência. Na final, você lembrou do posicionamento do PP na Champions, né? Nos jogos que você narrou. Teve agora a final da Copa de Portugal. O PP começa como um 10, no 4-2-3-1 lá. Passa pra ala, Mas né? no segundo tempo ele passa pro lado do campo. Ele vira um lateral, barra ala no segundo tempo daquele jogo. Eu Fica com um entendo, homem a menos, eu né? entendo o Isso. seu argumento dele ser um 10, mas eu acho que como 10 ele não será utilizado. Não, e nem Por isso como que eu ponta. prefiro Eu não Nem acho que como ele ponta. vá ser Eu acho utilizado que- como 10, eu tá? não Mas acho que eu ele acho vai ser que o utilizado. Dorival pode ter convocado ele nessa Eu nessa ideia, assim, pô, é um cara que se precisar, eu acho que ele é muito pode isso. jogar ali. Essas imagens agora já são ao vivo, tá? Do treino da seleção, que tá começando. Então, pra você que ligou no De Placa agora, pra você que tá assistindo a gente aí desde as 10 da manhã, hoje a gente começou mais cedo pra acompanhar todas as diretrizes aí do dia da seleção brasileira, que ainda hoje viaja pro Texas pro jogo contra o México no próximo sábado. Ó o Hendrick aí no detalhe, ó, já tá aparecendo por aí. Pra vocês, titular, Hendrick, no sábado? Na minha seleção é titularíssimo. Titularíssimo. Pra mim, Hendrick mostrou, né, nos 2 jogos que fez, entrando nos jogos, né? Tanto contra a Inglaterra bem como demais, Espanha, bem demais. O Hendrick, pra mim, de promessa não tem mais nada. Pra mim é uma grande realidade. E tem uma vantagem nesse momento em que a galera tá vindo do fim de temporada, principalmente a galera do Real Madrid, que acabou de ser campeã da Champions, desgastada, né? Super desgastado, e o Hendrick vem num outro estágio, né? Vem em meio de temporada, né? Além de ser muito jovem, né? Que isso ajuda muito, mas ele vem em meio de temporada também, então acho que ele fisicamente está muito pronto para esses 2 jogos aí, e o Dorival vai ter que ter esse cuidado com outros jogadores que já vêm num outro processo, num outro estágio. E né? a maioria dos jogadores no mundo aí, eles vão atropelar uma temporada na outra esse ano, né? Porque você tem Copa América, você tem Eurocopa e para alguns, não é o caso do Brasil, tem até a Olimpíada, né? O Hendrick tem uma parada que é muito assustadora, assim. Ele tem pelo menos, se tudo der certo na carreira dele, como a gente projeta e imagina, 4 Copas do Mundo pela frente. Né? A Copa de 2036? 2034? 34. 34. Tá, matemática não é o forte, né? Ele vai ter 32 anos, pô, Que loucura, né, cara? né? 32 anos. Na Que Copa de é- 34. Não, são Que 3 é- Copas, né? Então, é isso? Não, porque aí ele pega, ó, 26. a gente tá em 24. Isso. 26, 30. 26, 30, 34 34, e é. 38. Na Copa de 38 ele vai ter 32 anos. Aí Copa sim. de 38. Então são 4 Copas. 4 Copas. Cara, e nós estamos falando da idade do Neymar hoje. É. O Perfeito. Neymar tem 32 hoje. E Na por Copa várias de questões físicas e 38, tal. o Hendrick vai estar com 32 anos. Cara. Inacreditável. Se a Na gente Copa de pensar 38 ele vai estar na... Se tiver convocado sempre, ele vai estar na quinta Copa... na quarta Na Copa. quarta Copa. É,
porque a próxima é 26, ele 30, pode estar 34, e a gente 38. pode ir mais longe. Com 36 anos hoje, joga uma Copa do Mundo tranquilamente. Pode pensar em 5 Copas, pode pensar. Rapaz. Mas assim, depende de tanta coisa, né? Sim, Nossa, óbvio, muita óbvio. Ver se coisa. a carreira Eu do vejo Hendrick vai pelo Ronaldinho decolar. Gaúcho e pelo Ronaldo, sabe? A É, última mas Copa que eles jogaram É foi que o com- primeiro aí largou, né? O primeiro largou tudo, né? É triste, cara. Também é o direito que o cara tem, não quer mais jogar Sim, bola, é quer fazer É outras o plano coisas, de né? carreira, né? Vamos ao vivo lá para os Estados Unidos, direto para Orlando, que a gente ouviu ela agora há pouco na entrevista coletiva fazendo pergunta para o PP, e ela já está a postos para acompanhar o treino da seleção brasileira e já chega junto com a gente aqui no De Placa. Bom dia para você, Monique Danello, como é que estão as movimentações por aí? Galera tá chegando já pro treino, não é isso? Um abraço. Bom dia, Otávio. Um abraço para você, para todo mundo aí no programa, a galera que está em casa ligadinha com a gente. Jogadores começam a chegar no gramado agora para iniciar esse treinamento de hoje. Um treino num horário um pouquinho diferente, porque logo mais a seleção viaja para College Station, no Texas, onde vai enfrentar o México em partida amistosa. É um horário diferente e um horário que castiga, viu, Otávio? Porque o sol está muito, muito, muito forte. É até por isso que a seleção tem treinado no fim da tarde e tem evitado os treinamentos na parte da manhã. Mas como hoje o Brasil viaja às 5 da tarde no horário local, o treino foi marcado para as 9h30 da manhã. Está começando já com um pouquinho de atraso, agora já são 10 da manhã no horário aqui de Orlando, mas os jogadores já estão chegando. A gente vê agora, por exemplo, o Douglas Luiz chegando ali no campo. Já estão se encaminhando para cá, para essa tenda que fica aqui no centro do gramado. Então, os atletas já estão começando a chegar e já a atividade vai começar por aqui. A gente está vendo também o Paquetá conversando com o Rodrigo Caetano. O Fernandinho está me ajudando porque assim, aqui é muito longe, né? Então, para vocês pela câmera, vocês conseguem visualizar melhor quem são os personagens, mas a gente está muito distante. E aí a gente vê uma conversa ali do Rodrigo Caetano com o Lucas Paquetá, no momento em que ele está chegando aqui no treinamento. Está chegando por ali também o João Gomes, o Vinícius Júnior. Os atletas estão descendo para o gramado, mais atrás vem o Militão, mas a nossa câmera, a nossa imagem está acompanhando nesse momento essa conversa do Rodrigo Caetano, que é o coordenador de seleções da CBF, com o Lucas Paquetá. Ontem eu até dizia que os dois se conhecem muito bem. Quando o Paquetá subiu para o profissional, o Caetano era diretor de futebol no Flamengo, então ele já tem uma relação antiga, trabalharam juntos no Ninho do Urubu e agora voltam a trabalhar juntos na seleção, nesse momento que a gente sabe que é um momento delicado para o Lucas Paquetá por conta das acusações que ele está sofrendo no futebol inglês. Mas a gente vê aí, sempre descontraído, rindo, é assim que tem sido o Paquetá aqui nos treinos da seleção brasileira. Os atletas estão ali se protegendo do sol naquela tenda. Eu gostaria também de ter uma tenda, mas a única proteção mesmo no momento é a minha mãozinha assim no olho para poder enxergar o que está acontecendo do outro lado. Tá sol, hein, Ricardinho? Tá sol. É bom, o sol na Flórida é muito bom, né? O calor. Eu acho que tem que ser assim mesmo, todo dia. Muito calor, muito sol e muito protetor, né? Né? Aquele sol de frente, né? Isso, bem gostosinho. Necessário, né? Reporteiro sofre, gente. Reporteiro sofre. Essa época aí em Orlando, Nossa cara, Senhora. o calor vai vindo cada vez mais Se puder pesado. ficar no parque aquático o dia inteiro, né, Tata? Melhor ainda, né? Ou não, no esguicho da água aí também, ó. Você tá no super zoom do nosso Fernando Barbosa, viu? O Monique mandou bem aí de falar, ó. O Fernandinho tá dando aquele super zoom e a gente tá acompanhando tudo. A Monique é engraçada, né? Ela tomou um banho ontem. Aí reclamou. Sistema de irrigação? Agora tá reclamando do sol. Dá licença. Reclama de tudo também. Não, eu gostaria só de uma sombrinha, não preciso sair daqui encharcada e também não preciso sair torrada. Então, uma sombrinha já estaria satisfeita, já me daria por satisfeita. Inclusive, nosso Fernandinho Barbosa abriu o nosso grande guarda-sol aqui da TNT Esportes e agora eu estou numa sombrinha. Vai ter nada, sombrinha. O meu pedido. Aí, ó, o Fernandinho Barbosa tá tirando onda nas imagens e na logística também. E ontem ele foi na frente da câmera, passou protetor antes de começar a prorrogação. Tem que ser. Ó, é protetor a água. Tô com a Monique, né? Melhor do que do sistema de irrigação é você ter uma água ali no copinho, na garrafinha, para dar aquela hidratada, porque o calor tá tenso. Mas assim, sobre o treino hoje ser nesse horário, eu acho até que é bom, cara.
Eu acho que é bom para algumas condições que o Brasil pode enfrentar ao longo das competições, né? Dos jogos difíceis e tal. Mas de repente pega um jogo com calor aí. Eu tava falando isso num outro de placa, que a gente vai ter vários estádios climatizados e tal, que são principalmente as arenas mais novas da NFL. Mas possivelmente em algum jogo o Brasil pode pegar um clima muito quente, que é o que vai estar acontecendo nos Estados Unidos nesse próximo mês. Contra o México vai ser Não, vai ser no Texas, mas não é um estádio moderno. Não é um estádio moderno. Né? Porque em Orlando, contra os Estados Unidos, também não é fechado. Não é a casa do Dallas Cowboys e também não é o do Houston Texans, né? Isso. Compensação são 2 jogos à noite, então não tem esse... não tem esse calor aí. Vai estar calor, mas não vai ter o sol. Não, gente, no Texas não venta. É desesperador. Imagina. É desesperador. Mas o Brasil vai pegar a condição, por exemplo, de, sei lá, Allegiant Stadium, que é em Las Vegas, né? Aí beleza, é fechado. Você tá no deserto, cara. Só que esse estádio é um dos estádios mais modernos do mundo, né? Pra lá de climatizado, lá dentro tem ar-condicionado. Parece que você tá de boa, né? Maravilhoso. Não, os estádios nos Estados Unidos, os novos, é brincadeira. Deixa eu voltar lá na Monique. Monique, uma dúvida. A gente tá vendo o Paquetá aí, né? Fazendo uma altinha com o Militão, fazendo já um trabalho de aquecimento. Ontem ele não participou do treino, né? Será que hoje ele participa do treino normalmente? Tem alguma informação quanto a isso? Alguma sensação sua aí, estando mais perto, Monique? Não, ontem ele participou. A questão foi que ele precisou sair em determinado momento porque ele estava com uma bolha no calcanhar e ele precisou ser atendido para recolocar uma proteção ali no calcanhar para proteger essa bolha. Mas ele participou da atividade, ele até citou na hora que o incômodo e a bolha estava sendo causado por conta do gramado. Que perguntaram se era chuteira, ele falou, não, é por conta do campo. Então tem esse incômodo ali e ele precisou trocar a proteção ontem durante o treino, no período em que a gente estava aqui. E agora me parece que está tudo bem, está aqui trabalhando normalmente. A gente vê também já o Gabriel Magalhães ali na roda de bobinho. Ele vem fazendo um trabalho diferenciado, tem uma programação na fisioterapia porque ele está se recuperando de uma lesão no ombro. Então as informações que eu pude apurar aqui ontem é que é bem difícil que o Gabriel Magalhães fique à disposição para esse amistoso contra o México, porque até ontem ele ainda não estava liberado para fazer atividades de impacto. Então ele normalmente participa de uma parte do treinamento. Anteontem ele esteve nesse aquecimento, ontem, por exemplo, não esteve, hoje ele está aqui novamente, mas ele ainda tem uma programação diferente entre trabalhos no campo e trabalhos na fisioterapia para ficar à disposição. O foco da comissão técnica da seleção é preparar o Gabriel Magalhães para a estreia na Copa América. Então pode ser que para o amistoso contra os Estados Unidos ele já consiga atuar alguns minutos, mas para esse contra o México é mais difícil. Mas hoje ele está aqui nessa roda de bobinho, diferentemente de ontem, a gente pode acompanhar aqui a participação do Gabriel Magalhães e a bolha do Paquetá parece resolvida nesse primeiro momento, mas é isso, às vezes começa a incomodar e aí ele precisou trocar a proteção no calcanhar durante o treino de ontem, Otávio. Ontem ele deixa o treino por conta dessa bolha e aí a Monique fala, né, o gramado foi o fator que ele colocou ali como possível causador, né? A grama fica quente também, cara. Fica quente. Ô Danilo, dá para ter uma ideia? Ontem a gente sabe que estávamos juntos, né? Acompanhamos só o comecinho do treino, a hora que foi pro treino mesmo. Já teve algum trabalho tático? Dá para ter ideia do time contra o México? Os meninos do Real Madrid vão ficar fora mesmo? Já dá para ter alguma ideia? Ontem só foi algo escondido, mas não teve nenhum indício do time que vai jogar? Ontem o Dorival já fez um trabalho com o time, mas não vazou nenhuma informação do que foi desenhado nesse treinamento de ontem. Agora, a gente tem a informação, aquela que eu trouxe ontem, que a ideia da comissão técnica é preservar o trio do Real Madrid nesse primeiro momento. Eles vão para o jogo, mas a tendência é que eles não comecem jogando, que eles comecem no banco, até porque eles vêm de uma final de Champions, de alguns dias de folga, e a comissão técnica entende que não tem necessidade de esticar a corda com
com eles nesse momento, porque não é a estreia da Copa América. Então, a tendência é que eles comecem no banco. O Militão, a gente já imaginava mesmo pelo processo de recuperação da lesão, mas o Rodrigo e o Vinícius, a gente está falando de 2 titulares da seleção. E aí, com os 2 começando no banco, sendo poupados, a gente abre 2 vagas aí no time titular para a gente entender o que o Dorival vai desenhar. Nos primeiros dias aqui, Ricardinho, o Dorival fez alguns trabalhos colocando time, não time em campo propriamente dito, porque ele não tinha uma quantidade de jogadores suficiente para montar 2 times e vários jogadores no time que teoricamente seria o reserva, tiveram que ser improvisados. Por exemplo, o Bruno Guimarães foi usado como zagueiro. Enfim, ele fez algumas modificações porque ele ainda não tinha todas as posições à disposição. Mas os colegas que já estavam aqui, que foi no período antes da gente chegar, observaram algumas movimentações. Por exemplo, ele trabalhando com a defesa com o Danilo, o Marquinhos, o Bremer e o Wendel. Então pode ser uma pista de que para esse início, para esse amistoso especificamente, ele use essa dupla de zaga, e o Danilo e o Wendel, acho que a gente já imagina que começarão jogando e serão os titulares da seleção nas laterais. Então foi um indício desses primeiros treinamentos aqui. E ele trabalhou o meio-campo com João Gomes e Douglas Luiz, então também pode ser um outro indício do que ele está pensando, com o Paquetá também ali no meio, usando o Martinelli, usando também o Savinho e o Evanilson no ataque. Mas o Endrick não tinha chegado, por exemplo, quando ele estava fazendo esse trabalho com a seleção aqui. Então, como eu disse, né, são indícios que a gente vai observando, mas era um momento em que a seleção ainda não estava completa, então não dá para a gente cravar que vai ser assim ou vai ser de outro jeito. Mas a gente vai começando a observar o que o Dorival está querendo, o que ele está buscando e como ele vem trabalhando com as peças que ele tem à disposição. A gente viu ali o PP, por exemplo, falando há pouco que ele está se sentindo mais à vontade como meia, então poderia fazer ali uma função semelhante à do Paquetá. Acredito que entre hoje e amanhã a definição aconteça desse time que vai começar jogando contra o México. Hoje a gente já sabe que só teremos 15 minutinhos novamente e depois desse aquecimento acredito que mais um chorinho a gente vai ter que sair. Beleza. Enquanto isso a gente está de olho aí nesse aquecimento da seleção, e eu acho que nesse desenho que a Monique trouxe, respondendo a sua pergunta, Ricardo, possivelmente o ataque deve ser bem mais mexido, né? A defesa parece que é a parece ideal. Que vai de Bremer, né? Parece que é a próxima do ideal. E pro ataque ali, não sei se o Savinho vai ser titular, não sei se o Evanilson vai ser titular. Provavelmente ele deve efetuar mudanças. Sobre os jogadores do Real Madrid, eu acho prudente, cara. Porque assim, o Real Madrid, de fato, foi até o último jogo da temporada. Os caras tiveram toda a festa do título, toda a ressaca desse título e o que ele significou. E a viagem longa agora também para os Estados Unidos, e acabaram de chegar. Acho que não faz muito sentido mesmo esticar essa corda, né, o termo que a gente usa, para de repente Otávio, sofrer um tipo de lesão num amistoso contra o México. Deixa eu só pedir pra galera fortalecer no like aí, ó. Temos 20 mil pessoas assistindo a gente agora no De Placa. E, pô, obrigado demais pela audiência. Só 4 mil likes. Hoje a gente abriu o programa mais cedo. Vocês não entendem que tá quebrado o botão? Não tá quebrado, não. Vai lá, tenta lá. Não, tenta lá pra tu ver se não não tá vai quebrado. fortalecer agora no like. Eles vão lá, ele parece que vai e não vai. A galera vai lá, tu vai ver só. Dropa o like aí, você que chegou. Teimoso, a gente tá viu, cara? desde 10 da manhã. Hoje abrimos o programa mais viu? cedo para acompanhar os trabalhos da seleção antes da viagem pro Texas, pro compromisso do amistoso de sábado contra o México. Diga aí, Monique. Não, você falava sobre a defesa, Otávio. Eu até acredito que se todo mundo tivesse 100%, a defesa do Dorival vai ter uma dupla de zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães. E é engraçado porque ontem o Bremer deu coletivo e logo na primeira resposta ele falou: eu não acredito que eu vou sair jogando como titular, mas eu tô aqui batalhando pelo meu espaço nos treinos. Eu achei, assim, tipo, uma sinceridade genuína. E então, assim, entendo que nesse momento sem o Gabriel Magalhães, pode ser que ele inicie o amistoso, mas caminha para ser a dupla de zaga ideal, Marquinhos e Gabriel Magalhães, na minha visão. É o que eu vislumbro também, né? Já a Giovana Kiel, não muito, né, Giovana Kiel?
Nem levaria o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, o Monique disse aí que pode ter uns minutinhos já contra os Estados Unidos. Pra Bom estreia pra contra a Costa Rica deve estar bem. E deve ser titular. Bom pra ele. Você é hater. Não sou hater. Hater! Gil, não deixa não, Gil. Eu acho esquisito, inclusive, ele ser titular, né? Quem foi titular na zaga? Você colocaria quem? Marquinhos e Beraldo? Eu acho que não. A dupla do PSG? No gosto do. Ou o do sincerão Dorival, eu tava Bremer? esperando o Beraldo. O Beraldo? Eu prefiro acho o Bremer, justo também. tá? Eu mas prefiro o Bremer, Magalhães mas seria eu meu acho titular que, também. Eu acho que no sentido das convocações que ele fez e pensando que é um jogador que ele já trabalhou e que ele confia muito, eu achei que seria o Beraldo. Faz sentido, né? Ter trabalhado com ele no São Paulo e ter o entrosamento já com o Marquinhos também. E o Beraldo, muita gente, vocês da imprensa principalmente, né? Nós. Vocês achavam que não deveria nem ter sido convocado. Que o Murilo com 2 L's, por exemplo, estaria na frente do Beraldo. Ele Ainda convocou acho o Beraldo, isso, né? inclusive. O Murilo com 2 L's, pra quem não sabe, não é o do Palmeiras, é o do Nottingham Forest. Eu não sei falar o nome desse time aí, por isso que eu falo com 2 L's. Eu não sou tonto. Pode falar da Premier League. Pô. O Beraldo? Ainda tem o Fabrício Bruno, né? Que foi titular nos Verdade. amistosos. Junto com o Beraldo. Verdade. Junto com o Beraldo. Foi a ele dupla que de eu zaga falo, contra a Inglaterra e Verdade. foi a Foi dupla bem. contra a Espanha. Foi bem. Aproveitando que a Monique falou, negócio do Fabrício Bruno com o West Ham acabou, é isso? É pra Monique. Acho que ela não ouviu. Monique, tá na escuta? Oi, o meu sinal deu uma picotadinha Eu aqui e a perguntei gente também tem que encerrar para sair. Mas pode repetir, Ricardinho. Sobre o Fabrício Bruno, se realmente não tem mais negociação com o West Ham. Então, como a janela não abriu ainda, pode ser que uma nova negociação entre em curso. Mas no primeiro momento, essa primeira proposta, Fabrício, recusou.